Olá, alunos! Aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós continuaremos debatendo sobre a didática aplicada. Essa disciplina tão importante para a formação do pedagogo, dando a ele conceitos, dando a ele esquemas, concedendo a esse pedagogo todo o know-how teórico para ele bem desenvolver o processo denominado ensino-aprendizagem. Na aula anterior, nós falamos sobre algumas questões muito referentes ao cotidiano escolar e suas práticas pedagógicas. E neste tema em específico, nós estabelecemos para essas aulas alguns objetivos específicos. Primeiro objetivo, reconhecer que o cotidiano escolar vai além do espaço físico. Identificar os elementos constitutivos da aula e quais as suas relações. E depois explicar a importância da organização do trabalho do professor em sala de aula para a aprendizagem dos alunos. A partir desses três objetivos, nós começamos a falar para vocês sobre os elementos constitutivos da aula, dizendo para vocês que o espaço sala de aula é um espaço no qual existem atores, no qual existem elementos que se imbricam para que o processo ensino-aprendizagem se desenvolva da maneira a mais adequada, a mais eficaz possível. E o primeiro elemento que nós discutimos, que nós debatemos, que nós refletimos sobre ele na semana anterior, foi a figura do professor. E nós falamos naquela aula que o professor é uma peça importantíssima no processo ensino-aprendizagem. E fizemos uma ponderação que eu considero relevante retomar aqui, no sentido de que o professor, ele é aquele preparado, é aquela pessoa qualificada para conduzir o processo ensino-aprendizagem. E cabe a ele, enquanto o gestor, o coordenador, o mediador do processo de aprendizagem, proporcionar momentos de reflexão e construção do conhecimento. Também compete a esse professor ser um mediador dos processos educativos, dos processos de aprendizagem, dos processos de reflexão crítica por parte do aluno. Esse professor também, que é a pessoa qualificada para os processos de ensino, para os processos de aprendizagem, compete a ele também ser o interlocutor do processo de desenvolvimento do aluno, como aquele aprendente, como aquele que está em sala de aula e que está buscando aprender, desenvolver-se e, podemos também assim dizer, superar os seus desafios, superar os condicionantes emocionais, intelectuais, relacionais, que ele traz de casa ou da sua vivência fora da sala de aula para dentro da sala de aula. E compete ser o professor aquele mediador desses processos de transformação, de aprimoramento dessa criança. O professor também tem que ser um interlocutor, ou seja, aquele que está em relação dialógica com o aluno e, ao mesmo tempo, em relação dialógica com o aluno, o professor ele deve ser aquele que deve ensinar o aluno a desenvolver processos dialógicos consigo. E, além de processos dialógicos consigo, que esse professor também ensine o aluno a desenvolver processos de interlocução, de questionamentos, de diálogo com os colegas da sala de aula. Também o professor ele vai promover diálogos, ele vai promover debates, ele vai promover também um clima na sala de aula no qual aquilo que está sendo ensinado possa ser matéria de conversa, tornando aqueles conceitos, de repente, complexos ou difíceis, ou aqueles conceitos aparentemente distantes da vida do aluno, como um elemento presente no dia a dia, na conversa entre os alunos, entre o professor e a sua sala. O professor também ele deve assumir a postura de ser um provocador, um estimulador, aquele que está chamando os alunos para os mais variados processos de ensino e também de aprendizagem. E quando eu digo processo de ensino e de aprendizagem, porque é preciso lembrar que o professor é aquele que ensina e o professor também é aquele que, de repente, aprende.
E o aluno é aquele que aprende e, de repente, em determinado momento e contexto da sala de aula, é aquele que também ensina tanto para o professor, como também para os seus outros, para os seus colegas. E também nós precisamos lembrar que esse professor, dentro dessa visão de que existem elementos constitutivos da sala de aula, e esses elementos são importantes, o professor, como elemento importante na sala de aula, é aquele que vai estimular o trabalho em grupo, ensinando o aluno a vida em sociedade, a tolerância, a ouvir o outro, a trabalhar em equipe, a ser proativo e assim por diante. Na medida em que o professor, como elemento constitutivo da aula, ele assume o seu papel pedagógico, seu papel didático, o seu papel como aquele que foi preparado, foi qualificado dentro da universidade, dentro dos seus estudos acadêmicos, para executar a sua função, né, e bem e de uma forma eficaz, na medida em que o professor assume esse papel, a partir de todo o arcabouço teórico e prático para o qual ele foi trabalhado, ele foi ensinado na faculdade, certamente que o processo ensino-aprendizagem vai alcançar os seus objetivos pedagógicos, os seus objetivos sociais, os seus objetivos de aprendizagem e de ensino. E assim haverá uma qualidade na educação proporcionada por este professor. Nesta manhã, nós gostaríamos de dar continuidade na explicação sobre estes elementos constitutivos da sala de aula, apontando para vocês agora a importância de um outro elemento constitutivo da aula, que são os recursos didáticos. E quando nós falamos de recursos didáticos, nós estamos referindo a toda a série de materiais a serem utilizados para o professor para o bom desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. E esses materiais podem ser uma caneta, pode ser um lápis, pode ser uma lupa, pode ser um caderno, pode ser uma apostila. Esses recursos didáticos pode ser a internet, pode ser o data show, pode ser agora o celular. Esses recursos didáticos, midiáticos ou não, eles são recursos que, às vezes, o professor ele retira de um uso comum, de um uso corriqueiro, não direcionado para a educação, não direcionado para um processo de ensino ou de aprendizagem, mas que o professor, com uma visão didática, a partir de olhos que tem a perícia de perceber que aquele elemento, aquele material, aquele recurso pode ser aplicado em determinado momento da sala de aula para viabilizar a compreensão do aluno de determinado assunto. Então, esse professor, com essa perspectiva, com essa sensibilidade técnica, ele pega esse material e tira do uso comum, do uso corriqueiro, ou de um uso muito específico de uma área e, de repente, coloca no meio da sua sala de aula para desenvolver o processo de aprendizagem de um assunto que ele escolheu para aquele dia desenvolver com a sua turma. Então, esses recursos didáticos, eles são imprescindíveis para o bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. E aí vai aquilo que eu gostaria de reforçar para vocês. Se você perguntar, professor, o que são recursos didáticos? Para mim, a resposta é muito simples. Recurso didático é qualquer elemento, material ou não material, que o professor ele separa do uso comum, do uso corriqueiro ou de um uso técnico de uma outra área que não a dele, e ele, a partir de um planejamento didático, visando a compreensão do aluno de determinado conteúdo, ele escolhe adequadamente esse material, esse recurso, e o transfigura em elemento fundamental para o processo ensino-aprendizagem, de tal sorte que esse recurso ou esse material que é utilizado será utilizado com propriedade e perícia, de tal sorte que ele se tornará elemento importante na sala de aula e meio de aprendizagem. Vamos dar um exemplo para vocês neste momento. Quando nós caminhamos no nosso dia a dia, né, trabalhando,
com as pessoas, certo? O que nós percebemos? Nós percebemos que no dia a dia as pessoas elas colocam de lado muitos elementos materiais que para elas não têm utilidade nenhuma. Um exemplo, quando nós estamos em casa ou nós vamos fazer um lanche, aqui e ali nós encontramos algumas tampinhas de Coca-Cola, de refrigerante, de suco. Essas tampinhas elas foram idealizadas com o objetivo lacrar garrafas, certo? Ou qualquer outro recurso, qualquer outro elemento, né? Mas na mão de um professor, na mão de um pedagogo, essa tampa de garrafa ela pode ser transfigurada em vários elementos, em vários recursos didáticos. Ele pode ser utilizado para alfabetizar a criança, na medida em que o professor pega essa tampinha e coloca em cima da tampinha as sílabas, a família silábica do B, ba, be, bi, bo, bu. E aquela tampinha que poderia estar no lixo, agora se tornou um elemento fundamental para o professor ensinar a família silábica do B em determinado contexto que ele escolheu para a sua turma. Então, material ou recurso didático, como eu lhes disse, é tudo aquilo que o professor, de uma forma intencionalizada, pensada, refletida, planejada, ele tira do uso comum e ele agora transfigura esse elemento para que ele alcance uma utilidade pedagógica na sua sala, na sala de aula. Então, esses recursos didáticos que o professor agora ele manipula, que agora ele utiliza a partir de um planejamento didático, o que é que ele faz ou qual é a sua importância na sala de aula? Bem, os recursos didáticos, eles auxiliam, então, o professor a pôr em prática o seu planejamento. O que significa isso? Isso significa que quando um professor vai desenvolver a atividade de fazer o plano de aula, esse plano de aula nada mais é do que uma ideia, como a palavra indica, é um plano, é uma ideia, é um objetivo, né? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Na medida em que o professor ele está trabalhando, escrevendo, né, desenvolvendo o seu plano de aula, o que ocorre? Ele está apenas colocando diante de si aquilo que potencialmente ele vai realizar com os seus alunos. Na medida em que ele escolhe esses recursos didáticos também, essa escolha também está no campo meramente das ideias, das possibilidades. E aí o que ocorre? Ele serve, então, na medida em que o professor ele vai para a sala de aula e ele tira, certo? De repente, da sua mochila, cada um dos recursos didáticos que ele escolheu. Cada um dos recursos, ou seja, ele tira da sua mochila, ele vai tirar, de repente, um barbante, uma cola, ele vai tirar o data show. Cada elemento que é retirado, os alunos eles ficam olhando curiosos para saberem o que é que o professor vai fazer com aquele recurso naquela aula. Ora, não poucas vezes os meus alunos em sala de aula, na medida que eu vou tirando da minha boroca, né, as ferramentas para aquela aula, eles ficam curiosos, ficam me rodeando, ou, quando não conseguem suportar, perguntam: professor, para que é isso? O que nós vamos fazer com isso? Isso mostra que os próprios alunos eles já estão sintonizados na ideia de que cada recurso didático que o professor traz é uma indicação de que alguma coisa nova vai ocorrer em sala de aula. Que aquilo que o professor ele planejou vai ser executado pelo professor, que pode ser, de repente, uma gincana, pode ser, de repente, uma videoaula, pode ser um vídeo, pode ser um experimento na aula de ciências, pode ser uma contação de histórias, quando o professor ele chega na sala de aula e ele traz um saco cheio de fantasias,
e os alunos já ficam atentos, mas para que essas fantasias? O que o professor vai executar conosco hoje? E, de repente, o professor tira cada uma das fantasias, coloca os alunos com cada uma dessas fantasias e propõe para eles uma contação de história dinâmica, na qual cada aluno vai, utilizando-se daquela fantasia, contar a sua história, criar a sua história naquele momento, e assim o aluno estará desenvolvendo a oralidade, a imaginação e outras competências próprias da linguagem oral. Portanto, os recursos didáticos, eles auxiliam o professor a pôr em prática o planejamento. Então, não apenas coloquem, gente, o plano de aula como coisa escrita ou digitada. Pensem como que esse planejamento digitado ou escrito pode se tornar real em sala de aula. E essa possibilidade de se tornar real, se tornar compreensível, útil, prático para as crianças, se faz por meio dos recursos didáticos. A segunda questão que nós precisamos perceber a respeito dos recursos didáticos é que, utilizando os materiais, esses recursos muito bem escolhidos e preparados, esses recursos eles estão à nossa disposição e são ferramentas diversificadas para as mais variadas possibilidades de aprendizagem. Esses materiais que estão ao nosso redor, eles são os mais diversos. As ferramentas, elas são múltiplas. Isso quer dizer, então, que o professor, quanto mais recursos didáticos tiver, quanto mais sensibilidade, observe, quanto mais sensibilidade didática para perceber a utilidade de determinados elementos, mais rica será a sua sala de aula. Mais caminhos de aprendizagem o professor ele pode perceber, ele pode encontrar. E aí vai aquilo que nós consideramos relativamente importante, relativamente não, digo, extremamente importante para o pedagogo. Quanto mais cursos, quanto mais esse pedagogo desenvolve aquele princípio da qualificação contínua, da formação continuada, quanto mais esse pedagogo ele estar atento a cursos que o coloquem em uma situação de aprendizagem a respeito de novos recursos a serem aprendidos, mais esse pedagogo vai ter, como se diz, carta na manga para situações de aprendizagens que são situações de desafio. Ora, vamos pensar o seguinte, um dos processos de aprendizagem extremamente complexo e que é um desafio para o pedagogo é a alfabetização. Levar o aluno até o 2º ano a ler plenamente, fluentemente, compreendendo também aquilo que lê, certo? Compreendendo também o significado das palavras, das frases, dos parágrafos. Isso é um grande desafio. E hoje, no atual contexto tecnológico, quanto mais o professor ele tem conhecimento dos recursos materiais e tecnológicos relacionados à alfabetização, mais esse professor ele vai estar gabaritado, qualificado para conduzir a sua turma a esse objetivo que é a alfabetização plena no segundo ano. O professor que conhece como recurso didático apenas o quadro e o giz, ou o canetão, no qual ele escreve babebi, bobu, aeiou, gado, bala e assim por diante, esse pedagogo ele se mostra extremamente limitado no seu processo de ensino. Na verdade, esse aluno de pedagogia, ou esse egresso do curso de pedagogia, certo? Ao que tudo indica, não percebeu que todo o seu curso concedeu a ele uma série de disciplinas que potencialmente poderia habilitá-lo, capacitá-lo para ser um bom professor na área da alfabetização.
porque esse aluno ele estudou alfabetização e letramento, didática, metodologia da alfabetização e do letramento, jogos e brincadeiras, psicologia do desenvolvimento e outras disciplinas que, somando os conceitos, somando as experiências da sala de aula, somando as experiências de estágio, já concederia ou já concede para esse aluno, egresso do curso de pedagogia, o know-how teórico e prático de como perceber processos metodológicos e recursos didáticos para melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Portanto, percebam isso. Enquanto vocês estão estudando no curso de pedagogia, o que vocês precisam desenvolver, uma das competências a serem desenvolvidas, é exatamente o olhar analítico, é o olhar técnico de vislumbrar determinados recursos, determinados objetos, determinadas tecnologias que não são utilizadas necessariamente em processos educativos, mas você, como futuro pedagogo, futura pedagoga, terão aqueles olhos, como se diz, olhos de lince, que conseguem analisar e perceber em cada objeto, em cada coisa, uma oportunidade de ensino, como recurso didático a ser ensinado ou ser utilizado em sala de aula. Né? E aí eu me lembro quando eu caminhava com o meu filho aqui em Goiânia, logo quando eu cheguei há 15 anos atrás, eu e o meu filho, eu estava dando aula para o meu filho, reforço de matemática, e a partir de determinado momento, eu pedi para o meu filho dizendo, nós caminhávamos, né, indo para casa, da escola para casa, então, onde nós encontrávamos uma tampinha, nós guardávamos. Eu me lembro que certo dia, eu tinha algumas questões para resolver, e fui caminhando, de repente, meu filho me puxou para trás, disse, pai, a tampinha. Quer dizer, o meu próprio filho já estava tendo aqueles olhos pedagógicos, didáticos, né, para ensiná-lo, visto que eu ensinava para ele a matemática através de material concreto. Então, eu digo assim, quando você começar a desenvolver essa habilidade, quando você começar a desenvolver esse interesse, quando o ato de ensinar for o ar que você respira, então você vai olhar ao seu redor feito Matrix. Tudo que você olhar, você vai perceber que pode ser recursos didáticos para você ensinar os seus alunos. E é por isso, então, que é preciso que você saiba escolher, tenha um senso crítico para analisar quais os elementos do dia a dia podem ser utilizados na sua sala de aula. A outra questão que nós precisamos trabalhar também é que esses recursos didáticos eles servem como suporte para enriquecer as discussões teóricas. Né? Como assim, professor? Tente imaginar você dando aula de ciências e, de repente, alguém pergunta assim, professor, o que é a solidificação? Eu estou lendo aqui que a solidificação é o processo químico ou processo físico no qual a água ela passa do estado líquido para o sólido. Aí você, que é, infelizmente, um pedagogo, um egresso do curso de pedagogia, que está optando por uma escola ou para o ensino tradicional, que ainda existe ainda o ensino tradicional, certo? E então você pede para os alunos, todo mundo vamos ler. Aí todo mundo lê aquela frase, todo mundo decora aquela frase sobre o que é solidificação, mas quando você pergunta para o aluno o que significa aquilo, ou qual a implicação prática daquele conceito, ou como aquele conceito pode se materializar no dia a dia da criança, a criança não sabe. Ou, como certa feita ocorreu comigo, eu saio da faculdade e vou direto para dar aula lá em Trindade. E eu saio de um vocábulo do dia a dia, certo? Falando, como já disse, com a fina nata da intelectualidade goianiense, e vou, de repente, trabalhar com crianças que têm um linguajar mais simples. E, de repente, eu comecei a falar e tudo mais sobre ciências. De repente, uma criança teve coragem e disse, tio, eu não estou entendendo nada.
eu não estou entendendo nada. Mas por que ele não estava entendendo nada? Porque o linguajar que eu estava ensinando, né, o modo de falar, não estava de acordo com o entendimento vocabular dele, o cabedal vocabular dele, entendeu? O cabedal vocabular, pois é. Lá eles não entenderiam. Mas o conjunto de palavras que eu estava utilizando não estava alcançando eles. Ainda bem que para aquela aula eu havia também preparado uma experiência. Através do elemento experiência, no qual o aluno ele executou uma atividade, no qual ele manipulou, ele organizou, através da experiência, aquele conceito que eles não estavam entendendo devido à minha linguagem de professor de faculdade. Agora, na atividade prática, eles estavam entendendo aquilo que estava sendo ensinado. Portanto, observem, o professor é um elemento importante no processo ensino-aprendizagem. Ele proporciona momento de reflexão e construção do conhecimento, ele é o mediador, ele é o interlocutor, ele é o promotor do diálogo, ele é um provocador do processo de ensino-aprendizagem, ele é um estimulador de atividades em grupo. E os recursos didáticos? Eles auxiliam o professor a pôr em prática o seu planejamento, na medida em que o professor ele olha com os olhos pedagógicos e didáticos, tudo se torna ao seu redor uma oportunidade para o ensino, e esse professor ele vai se utilizar desses recursos para melhor desenvolver o processo ensino-aprendizagem, tornando a sua aula dinâmica e frutífera. E, por fim, esses recursos didáticos eles servem como suporte para enriquecer as discussões teóricas. Gente, essa é a nossa aula e eu gostaria que vocês refletissem sobre a importância dos recursos didáticos e, em um outro momento, em uma outra aula, nós estaremos dando continuidade a esse debate sobre os elementos constitutivos da aula. Até a próxima aula, gente. Até mais!